Palavras não podem descrever como me sinto no momento depois do que aconteceu na minha vida. Acho que não vou conseguir confiar totalmente nas pessoas por muito tempo porque é terrível. Mas vamos começar em ordem. Tudo começou quando eu conheci meu velho amigo muitos anos depois. E depois disso minha vida não será mais a mesma. Fiquei chocado quando Barney, um conhecido meu da universidade, me ligou do nada para me dizer que ele estava na cidade em um projeto temporário e se ofereceu para encontrá-lo e tomar uma bebida. Meu espanto atingiu um novo nível quando ele casualmente admitiu que estava passando um tempo com minha esposa nas últimas 2 semanas. Eu disse isso suavemente. Até eu terminar esta cerveja, você tem tempo para correr o mais longe possível e o mais rápido possível. Mas fique tranquilo que eu vou te alcançar e você não vai gostar do que vai acontecer depois. Barney engoliu em seco, mas ficou onde estava. Tenho que dar crédito a ele porque ser um babaca é algo que você tem que ser capaz de fazer. Estou aqui para me desculpar. Eu não tinha ideia de que ela era sua esposa. Eu nunca trairia você intencionalmente, uma velha amiga. Ela me disse que não é casada e está procurando entretenimento. Uma velha amiga? A verdade é que Barney e eu não éramos realmente amigos, mesmo antes desse evento incrível. No nosso primeiro ano na universidade, éramos apenas colegas de apartamento, então tínhamos que nos aturar. Eu estudei essa matéria. Ele era formado em química, enquanto todos os outros se interessavam por inglês. Depois do primeiro ano, ele meio que ficou no nosso grupo, mas sempre se manteve reservado. Ele era normal, mas sempre havia algo nele que me incomodava. Ele tinha o hábito de olhar muito atentamente por muito tempo, o que sempre me deixava desconfortável. Em geral, não era muito confortável estar com ele, mas eu tinha que suportar. Passamos muito tempo juntos, até mesmo indo em férias em grupo depois de terminar a universidade. Infelizmente, acabei dividindo um quarto com Barney, o que não foi a melhor experiência. Não me lembro muito daquela viagem, exceto por ter tido uma ressaca terrível e precisar de alguns dias para me recuperar. Houve um silêncio pesado na mesa. Apertei meu copo com mais força e Barney parecia visivelmente pálido, mas não se mexeu. Não acredito no que você está dizendo. Stephanie nunca me trairia, especialmente com você. Ela tem sido nada além de fiel desde que nos casamos. Sim, obrigada por não me convidar para isso, a propósito. Eu só convidei amigos próximos, todos do grupo, exceto eu. Então, essa é sua vingança por não ter sido convidado para o nosso casamento há 6 anos. Você inventou essas mentiras sobre minha esposa porque ainda está amargurado. Não te vejo há uma década, seu idiota patético. Bem, talvez nada disso tivesse acontecido se você tivesse me convidado. Eu a teria reconhecido. Ele me entregou seu telefone mostrando uma foto de Stephanie de forma inapropriada. Ela passou por mim com uma calcinha desconhecida sorrindo amplamente para a câmera. Ele examinou mais algumas fotos mostrando os dois juntos e seus olhos alegres encontraram a lente. Isso me incomodava porque nosso relacionamento na hora de dormir era sempre satisfatório. Nenhum de nós se sentia insatisfeito. É por isso que eu tentava o meu melhor para aceitar isso. Meu amor por ela era profundo e eu acreditava que ela correspondia ao meu amor. Eu confiava demais em Stephanie e em nossa conexão para cair nessa decepção. Boa tentativa, Barney. Suas falsificações descaradas são impressionantes, mas não vou me deixar enganar. Eu conheço Stephanie e acredito nela. Sei que ela não vai nos trair. Ok, vou provar. Diga a ela que você está trabalhando até tarde. Tenho certeza de que você faz isso às vezes, caso contrário, Steph não teria tido a oportunidade de me conhecer. Eu me encolhi quando ele se referiu a ela como Steph. Ela desprezava quando as pessoas não usavam seu nome completo. Eu cometi esse erro uma vez e nunca mais o repeti. Eu deveria ter dado um soco nele, mas em vez disso decidi atender ao seu pedido. Nem que fosse para silenciá-lo por tempo suficiente para eu acabar com ele. Depois que falei com Stephanie, Barney pegou o telefone e disse: Oi Steph, quando posso te ver de novo? Hoje à noite estarei aí em 15 minutos. Não se esqueça de dar a Humphrey um daqueles comprimidos que eu te dei e um pouco de queijo. Você sabe como ele me detesta.
Se você der a ele agora, ele estará dormindo quando eu chegar. É melhor você estar mentindo, seu bastardo. Se você machucou Stephanie ou drogou meu cachorro, você vai se arrepender de ter nascido. Eu não sabia, sabia? É isso. Só estou tentando demonstrar como Stephanie é porque você se recusa a acreditar em mim. Desculpe, eu não tinha ideia de que ela era esposa de alguém, especialmente sua. Desculpe, cara, mas você merece algo melhor. Quanto ao cachorro, Humphrey ficará bem. Ele não gostou de mim por algum motivo e só late e rosna sempre que me vê. Bem, pelo menos ele é leal a mim, diferente de alguns. Essa pílula não vai machucá-lo, só induz a um cochilo tranquilo. Começando a confiar em mim agora? Barney disse enquanto tomava um gole de sua bebida. Dê-me 15 minutos e depois volte para casa. Vou garantir que não cruzamos nenhuma linha. Eu não poderia fazer isso com você agora que sei a verdade. Só estou tentando te proteger daquela mulher enganadora. Que nobre da sua parte, Rosney. Ele saiu abruptamente, deixando-me sentado em descrença. Não consegui afastar a sensação de que ele poderia estar mentindo. Então me ocorreu que talvez fosse tudo uma brincadeira organizada pelos caras. Eles devem ter envolvido Barney nessa empreitada e seu desejo de retornar à banda depois de tantos anos de trabalho o levou a tocar junto. Parecia plausível. Eu não descartaria que eles apareceriam e me surpreenderiam quando eu chegasse em casa. É por isso que Barney disse que não iria muito longe esta noite. Stephanie não iria muito longe só por brincadeira. Esses caras quase me enganaram. Sentindo-me um pouco aliviado, terminei minha bebida e fui para casa. Enquanto eu passava pela porta dos fundos, eu meio que esperava que uma multidão de pessoas pulasse para fora e me cumprimentasse. Humphrey enrolado em sua cesta estava estranhamente quieto, o que começou a me preocupar novamente. Quando saí para o corredor, o único som que ouvi foi uma música distante. Quando entrei na sala de estar, fui atingido por uma visão inesperada. Barney estava parado em frente à lareira com as calças abaixadas até os tornozelos e Stephanie o fazia se sentir bem. Quando ela estava prestes a continuar, eles foram distraídos por um espelho quebrado. Surpresa, ela acidentalmente mordeu o instrumento de Barney e cacos de vidro e joias caíram sobre eles. Os dois começaram a gritar. Fiquei paralisado no local observando a cena se desenrolar na minha frente. Meus membros se recusaram a obedecer quando Barney caiu no chão e Stephanie, cercada por cacos de vidro, olhou para mim em descrença. Não é o que você pensa. Pare com isso, ela gritou. Stephanie, essa é a melhor desculpa que você pode dar? Você tem alguma explicação para o porquê de você estar, digamos, fazendo isso com meu velho amigo Barney? Eu cuspi em Barney sem perder minhas palavras. Com isso, me virei e peguei Humphrey, incluindo seu berço. Levá-lo ao hospital se tornou minha única tarefa. Ele era o único que importava naquele momento. Felizmente, o veterinário forneceu assistência excepcional sem esperar, apesar da hora tardia. Embora não pudéssemos identificar exatamente o que ele havia engolido, Humphrey parecia estável, apenas imerso em um sono profundo. Decidimos que seria melhor para ele ficar durante a noite em observação para monitorar todas as possíveis consequências persistentes. Pobre criança. Cheguei em casa e encontrei Stephanie sentada sozinha na cozinha. Parece que seu namorado foi embora, hein? Pena que ele não te levou junto, considerando que você não é mais útil para mim. Agora saia da minha vista. Onde está Humphrey? Ela perguntou nervosamente. Graças a você, tive que levá-lo ao veterinário. Eles o estão mantendo lá para observação. Se ele for prejudicado de alguma forma, você não vai querer ver minha reação. Vai ser muito pior do que divórcio, acredite em mim. Divórcio? Eu não quero um divórcio, nós podemos resolver isso. Foi só um erro, nós podemos consertar. Não, nós realmente não podemos. Não dou segundas chances nem para você. Com isso arrumei minha mala. Aonde você vai? Stephanie gritou. Você nem me deixou explicar. Que explicação pode haver, Stephanie? Devo me dirigir a você como Steve, como todos os seus ex-namorados?
Eu não tenho namorados, ele nem é meu namorado. Se você me deixar explicar, você me deve muito. Não te devo nada. Vou passar a noite no hotel. Amanhã, quando eu voltar do trabalho, é melhor você estar na casa da sua mãe, a menos que esteja planejando se mudar com o Barney. Bati a porta com tanta força que ela tremeu. Enquanto eu me dirigia para o meu carro, Barney apareceu. Aonde você vai? Para o hotel para passar a noite enquanto ela arruma suas coisas. Você pode levá-la se quiser, já que eu não preciso dela. Eu não a quero, esse não é o ponto. Eu só queria que você acreditasse em mim na verdadeira natureza dela. Não vá para o hotel. Fique comigo. É tudo culpa minha. Deixe-me compensar você. Eu só estava tentando proteger meu amigo. Amigo, eu ri. Isso é legal, mas isso não impediu você de intervir assim que descobriu, não é? Bem, ela foi bem convincente e me pareceu que essa era a melhor maneira de provar isso para você. Nada mais pareceu passar. Bem, estou feliz que você fez isso. Eu sei o que funcionaria para mim agora. Escondi minha bolsa no porta-malas do carro e dei um golpe tão forte quanto pude reunir. Fazia séculos que eu não batia em ninguém. A dor voltou com força, mas vê-lo cair com apenas um soco fez tudo valer a pena. Ele deveria se considerar sortudo por eu não ter atropelado aquele miserável desprezível. Isso foi por um free. Espere só até ver o que vai acontecer com você depois de destruir meu casamento e minha vida. Deixando-o esparramado na entrada da garagem, saí da garagem e vislumbrei Stephanie no espelho retrovisor. Eu meio que esperava que ela corresse para o lado de Barney, mas em vez disso ela fechou as cortinas. Na manhã seguinte, consultei o veterinário e fiquei aliviado ao descobrir que não havia nenhum dano duradouro. Na hora do almoço, consegui resgatá-lo e trazê-lo de volta ao escritório, onde ele se acomodou confortavelmente sob minha mesa. Às vezes, ser o chefe tinha suas vantagens, mas também significava queimar o óleo. Foi por isso que Stephanie se voltou para Barney? Eu a negligenciei? Passamos muito tempo juntos, tempo de qualidade. Foi isso que tornou sua traição tão desconcertante. Foi por isso que fiquei acordado no hotel ontem à noite, de coração partido. Naquela noite, ao voltar para casa com Humphrey, Stephanie não estava em lugar nenhum. Ela havia deixado um bilhete conciso dizendo: "Estou na casa da mamãe quando você estiver pronto para conversar." Desgostoso com a situação, amassei e joguei no lixo. Ela esperaria um tempo por essa conversa. Sentindo-me envergonhada, percebi que precisava do apoio dos meus amigos. Procurei Oliver e contei o incidente. Ele, sendo o último entre nós a se casar com seu marido Connor, jurou informar os outros. Sua reação pareceu quase tão atordoada quanto a minha. Maldito Barney! O que ela estava pensando? Mais tarde, depois de alguns uísques, o resto do grupo começou a me ligar ou me mandar mensagens. Tive uma discussão significativa com Calum, que morava perto e frequentemente socializava conosco e com sua esposa Laura. Escute, eu entendo se isso não mudar nada para você, mas acredito que você deveria falar com Stephanie. Ela tem confiado em Laura. Não tenho certeza do que foi dito, mas Laura afirma que há mais na história. Ela está furiosa com Stephanie por você, mas insiste que há mais do que aparenta. Tudo que ela me revela é que não foi um caso, seja lá o que isso signifique. Não estou feliz que ela esteja divulgando mais, mas ela insiste que você precisa ouvir em primeira mão. Fomos interrompidos por uma batida na porta e, para minha descrença, encontrei Barney parado do lado de fora, ostentando 2 olhos roxos e um nariz claramente quebrado. Só quero que você saiba que não envolvi a polícia nisso. Eu entendo que você ficou chateado e atacou, então não vou prestar queixa. Ainda espero que possamos salvar nossa amizade. Apesar da distância, costumávamos nos importar um com o outro. Você está falando sério? Eu nunca poderia ser seu amigo depois do que você fez. Você me dá nojo. Não consigo apagar a imagem de vocês dois da minha mente. Vá embora antes que eu decida causar mais dano. Ele estremeceu e deu um passo para trás, mas não foi embora. Vou te dar um pouco de espaço, mas lembre-se de que estou aqui para você quando se acalmar.
Eu sempre vou te considerar um amigo. Eu sempre vou me preocupar com você. Enquanto eu fechava a porta, eu não pude deixar de me perguntar se ele estava lidando com algum problema mental. Ao longo da semana, como não tive notícias de Stephanie, decidi consultar um advogado sobre o processo de divórcio. Embora a perspectiva não fosse ideal, estava dentro dos meus meios financeiros. Felizmente, meu negócio não seria afetado, pois foi estruturado para permanecer exclusivamente meu. No entanto, Stephanie provavelmente receberia uma parte significativa dos lucros como pensão alimentícia, a menos que eu pudesse demonstrar seus ganhos mais altos. Daí em diante, resolvi não aceitar nenhum trabalho adicional. Qual seria a utilidade? Na sexta-feira à noite, minha sogra Maureen me ligou. Nós sempre tivemos um bom relacionamento e eu frequentemente me referia a ela como mãe, especialmente porque meus próprios pais estavam ausentes fisicamente, se não tecnicamente, por muito tempo, pois estavam ocupados aproveitando a vida na Espanha. Eu sempre tive uma afeição especial por Maureen. Oi, amor, tenho me preocupado com você. Stephanie me disse para te dar espaço, mas não consigo deixar de me preocupar. Você está se cuidando? Não está exagerando na bebida, espero. Quer que eu vá aí? Posso preparar minha lasanha para você. Eu sei que é o seu favorito. A demonstração não intencional de gentileza, amor e cuidado me dominou, levando as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Oh, meu querido, estou indo imediatamente. Ao chegar, ela usou sua chave reserva para entrar. Eu tinha me esquecido de trocar as fechaduras. Logo me vi abraçado em seus braços, permitindo que ela me confortasse como se eu fosse uma criança que tivesse caído de uma bicicleta e ralado o joelho. Aquela minha garota tola te machucou. Eu sempre te estimei como se fosse minha e estou furioso com ela, de verdade. Como ela pode ser tão sem coração? Eu questionei. Acredito que ela me amava tão profundamente quanto eu a amava. Pensei que começaríamos uma família em breve. Entendo, querida, e ela te ama muito. Ela não teria passado a semana inteira comigo chorando se não tivesse feito isso, mas suas ações foram tolas, não cruéis. Como você pode dizer isso? Laura mencionou algo parecido sobre Calum porque ela confidenciou a Laura e a mim explicando o que aconteceu e por que ela agiu como agiu. É por isso. Não estou desculpando o comportamento dela e ela sabe disso. Ela está agindo de forma imprudente, mas sei que ela ama você e somente você. É melhor você falar com ela logo. Ela precisa se explicar diretamente para você. Ela requentou a lasanha e me encorajou a beber bastante água. Nada mais de álcool até resolvermos tudo, ela insistiu. Vai demorar um pouco até o divórcio ser finalizado, murmurei. Não vamos tirar conclusões precipitadas. Pode não chegar a isso, Maureen disse suavemente, mas se chegar, lembre-se de que você não vai se divorciar de mim. Eu ainda estarei aqui para você como uma segunda mãe. Vou marcar para você falar com Stephanie às 10 da manhã de amanhã. Ela foi embora antes que eu pudesse protestar. Dormi melhor do que em dias, mas ainda fiquei acordado até cedo andando de um lado para o outro da casa até o confronto inevitável. Meu coração afundou quando vi Stephanie. Ela parecia ainda pior do que eu, com cabelo opaco e rosto cansado, apesar de sua tentativa de maquiagem. Sinto muito, realmente sinto muito. Por favor, deixe-me explicar. Vou lhe contar tudo e depois vou embora. Você nem precisa responder. Eu só preciso que você saiba a verdade. Eu assenti, permanecendo em silêncio. A conversa era claramente dela para controlar. Eu conheci Barney pela primeira vez há cerca de um mês na concessionária de carros. Ele começou uma conversa comigo e então notou meu sobrenome. Ao saber que eu era sua esposa, ele ficou visivelmente chateado, expressando quão próximo ele costumava ser do seu círculo e como você cortou relações com ele abruptamente, deixando-o perplexo. Ele lamentou o quanto sentia falta de todos, especialmente de você, falando de você em termos brilhantes. Eu não pude deixar de sentir pena dele. Parecia que você ocupava um lugar significativo na vida dele, comparado à presença dele na sua. Embora você o tenha mencionado algumas vezes e eu tenha visto fotos, sua vulnerabilidade atraiu minha simpatia.
Conforme o dia estava acabando e você mencionou trabalhar até tarde quando ele sugeriu tomar uma bebida rápida, não vi mal algum nisso. Pensei que talvez ele pudesse compartilhar alguns dos seus velhos segredos sobre os quais eu poderia brincar de provocar você. Ele era uma companhia agradável, embora um pouco peculiar. Sua tendência a encarar me deixava desconfortável, mas, no geral, ele era cordial. Só tomei uma bebida e essa é a extensão da minha memória daquele primeiro encontro. Acordei na cama do hotel dele na manhã seguinte percebendo o que tinha acontecido entre nós. Meu instinto inicial foi levantar, procurar a ajuda das autoridades, passar por testes para provar que ele tinha me drogado. Mas então ele voltou para a sala, sorrindo. Ele disse, acho que você gostou, ouça, e tocou para mim a trilha sonora do vídeo que ele gravou. Falei como se tivesse gostado e não me importasse. Foi terrível. Quem acreditaria em mim agora? Como alguém poderia acreditar em mim? Eu sabia que estava preso por um predador. Você podia confiar em mim, eu iria à polícia com você. Eu sei, mas você nunca mais me verá do mesmo jeito. Dúvidas sempre permaneceram. Caramba, até eu duvidei de mim mesmo naquele momento. Eu ainda podia ir às autoridades, especialmente quando as substâncias proibidas ainda estavam no meu sistema. Mas então ele revelou seu trunfo. E qual era? Não era só a mim que ele estava perseguindo. Ele estava perseguindo você também. Bem, naturalmente, se ele te machucou, ele me machucou também. Não, por favor, deixe-me esclarecer. Quando você estava de férias com seus meninos, ele fez a mesma coisa com você. Ele lhe deu substâncias ilegais, filmou você e tirou fotos. Ele as mostrou para mim. Você se lembra que mencionou que durante aquela viagem, você teve a pior ressaca da sua vida? Você não pareceu gostar. Você não parecia você mesmo. Naquele momento, corri para a pia e voltei para o meu café da manhã. Eu não a afastei quando ela me confortou acariciando minhas costas. E você testemunhou tudo isso? Sim. E eu percebi que você não sabia de nada. Eu não queria que você descobrisse tudo isso. Sobre ele. Sobre como isso diz respeito a nós dois. Então ele realmente se aproveitou de nós dois, não foi? Quando ele sugeriu que você permaneceria indiferente se eu o visse mais algumas vezes enquanto ele estivesse aqui, pareceu-me um pequeno sacrifício pela sua paz de espírito. Ele já fez coisas conosco, que vão me assombrar. Mas eu ainda posso protegê-la. Ele me garantiu que você nunca saberá. E ele me fornecerá todos os vídeos e fotos. E você acreditou nele? Claro que não, mas eu senti que tinha poucas opções, não é? Sim, você tinha opções. Eu prefiro saber do que forçar você a fazer o que fez, ver você se comunicar com ele daquele jeito. Eu não achei que ele confessaria para você. Eu sinceramente acreditava nisso. Ele parecia estranhamente fixado em você e só queria ser seu amigo. Então meu amigo se aproveitou de mim e então, 10 anos depois, se aproveitou da minha esposa. Quantas vezes? Ele tem se encontrado algumas vezes por semana nas últimas semanas, então no total 6 vezes. Ele te drogou todas as vezes? Não, só na primeira vez. Porque isso parece pior de alguma forma, então você se lembra de todas as outras vezes com ele. Sim, parecia que estava acontecendo com outra pessoa, como uma experiência fora do corpo. Foi sempre aqui em nossa casa? Depois da primeira vez, sim, mas nunca em nossa cama. Eu não faria isso com você. Ele tinha uma coisa de fazer isso no salão, no tapete. Acho que ele se livrou porque fez isso aqui e você nunca saberia. E quanto ao Humphrey? Bem, na primeira vez ele foi atrás dele, então depois disso ele deu um comprimido para dormir. Ele me prometeu que não faria mal a ele. Não fez, fez? Não, não fez, mas você parece ter depositado muita confiança na palavra do seu agressor e absolutamente nenhuma confiança no seu marido. Você teve um choque terrível, mas espero que possamos superar isso a tempo. Você pode ver que eu fiz isso por nós. Eu fiz isso por você. Eu vou voltar para a casa da mamãe. Não sou a pessoa favorita dela no momento.
Estarei lá quando você quiser conversar. Apenas lembre-se do quanto eu te amo. Não o deixe vencer. Ele fez isso para acabar conosco, não foi? Por que mais ele te contaria? Eu não sei o plano dele, mas não deixe funcionar. Por favor. Ela plantou um beijo na minha bochecha e despenteou o tufo de cabelo de Humphrey enquanto partia. Com ela foi um pedaço do meu coração, me deixando incerto se eu conseguiria me curar disso. Eu a adorava, mas tinha dúvidas sobre superar a traição. Ela escondeu um detalhe crucial de mim, assim como eu havia escondido algo dela. Mais tarde naquele dia, a equipe inteira apareceu. Callum, Oliver, James e Harry. Apesar de algumas viagens do outro lado do país, eles largaram tudo para me apoiar, mostrando verdadeira camaradagem. Durante algumas cervejas, contei a eles a revelação de Stephanie. Eles compartilharam meu choque, especialmente em relação aos eventos de nossas férias recentes. É estranho, observou Callum. Ele nunca se conectou muito conosco. Apesar dos nossos esforços, ele nunca realmente se encaixou. Agora entendo o que Stephanie quis dizer. Ele não estava interessado em se encaixar conosco. Ele só queria ser seu amigo. A realização me deu um arrepio na espinha, entendendo suas intenções. Qual era o motivo dele para me separar de Stephanie? Harry perguntou. Quem sabe, respondeu Oliver. Mas não consigo me livrar da sensação de que isso era mais sobre você do que sobre Stephanie. Só porque perdemos o contato. Harry questionou. Não, Oliver explicou. Acredito que seja mais profundo do que isso. Lembre-se de como ele estava ansioso para aparecer como um amigo solidário, não querendo que você ficasse sozinho, querendo estar lá para você. Então, Harry ponderou. Ele termina seu casamento, aparece como um amigo que dá apoio, e depois o quê? Eu saio, me apaixono, e nós cavalgamos juntos em direção ao pôr do sol? Quem sabe o que aquele idiota pervertido tinha em mente? Mas seja lá o que for, não vai acabar bem para ele, James rosnou. Com licença, interrompeu Oliver. Eu sou o gay aqui, obrigado. Não precisamos de mais drama. Oliver, precisamos da opinião do Connor sobre isso. Ele pode se juntar a nós? Callum sugeriu. Ele já está aqui, companheiro. Ele está só esperando no hotel. Não queria me impor, Oliver informou. Bem, ligue para ele. Ele é praticamente da família desde que se casou com você, Harry insistiu. Ele ficará feliz em ajudar. Você não tem ideia, Oliver concordou. E acho que poderíamos usar a ajuda dele. Quando Connor chegou, elaboramos uma estratégia. Já tomei uma decisão sobre Barney e tomei uma decisão sobre Stephanie. Naquela noite, convidamos Barney para nossa casa. Acho que ele esperava me encontrar sozinho. Seu rosto mostrou surpresa quando viu o resto do grupo. Ah, a turma toda reunida, como nos bons e velhos tempos. Eu esperava que fosse só você e eu, ele disse, me encarando atentamente. Temos muito o que conversar, não é? Em qualquer discussão que precisarmos, podemos participar como amigos, certo? Ofereci uma bebida e ele bebeu rapidamente. Ficou claro que ter tantas pessoas o observando o deixava nervoso. Então, comecei. Stephanie compartilhou sua versão do que aconteceu comigo. Talvez você queira compartilhar a sua. Eu já te contei. Ela veio até mim, disse que era divorciada e perguntou se eu queria me divertir um pouco. Assim que percebi que você era o marido dela, confessei tudo a você. Você sabe que eu nunca te machucaria intencionalmente. Você significa muito para mim e sempre significou. O suficiente para me dar substâncias ilegais e me bater? Não entendo do que você está falando. Acredito que você está fazendo isso. Uma viagem com os caras quando eu estava de ressaca. Não foi só álcool, foi? Foi há muito tempo e sim, éramos próximos durante aquela viagem. Você me pediu para manter isso entre nós, mas você sabia o que aconteceu e gostou. Você me amou naquela época. Te amo? Eu mal conseguia te suportar. Eu te desprezo agora, acredite em mim. Você gostou?
Eu nem sabia que isso tinha acontecido. Você só está chateado, eu sei que não foi isso que você quis dizer. Eu vi que você estava um pouco indisposto, então decidi ajudá-lo a relaxar um pouco. Eu sabia que se eu pudesse fazer você relaxar, você revelaria seus verdadeiros sentimentos e se divertiria. Foi exatamente isso que aconteceu. Aquela noite em seus braços foi a mais feliz da minha vida. Eu a repassei na minha cabeça inúmeras vezes. Eu sei que você também está. Fiquei ali sentado em silêncio chocado. Barney estava evidentemente lutando com alguns problemas psicológicos profundamente arraigados. Ele parecia nutrir sentimentos por mim dos quais eu nem tinha consciência. Então qual era seu plano, Barney? Perguntou Calum, falando devagar para mascarar seu crescente horror. Eu precisava terminar as coisas com ele e Stephanie. Foi tudo culpa dela. Ela interferiu. Ela o roubou de mim, você não vê? Acho que sim, disse Harry. E então você poderia ser o herói que a expôs pelo que ela é. Então você pensou que eu iria te perdoar, mas não ela. Bem, eu sabia lá no fundo que era eu que você realmente amava, não ela. Eu sabia que me envolver com ela era um risco. Eu sabia que isso te machucaria. Eu sabia que você ficaria com ciúmes ao me ver com ela, mas eu também sabia que quando você percebesse que isso te libertava para estar comigo, você veria que valeu a pena. Absolutamente insano, murmurou Oliver. E ainda assim você teve que drogá-la, assim como fez comigo. Só na primeira vez com ela. Odeio dizer isso, mas ela realmente entrou nisso sem muita persuasão, ele disse, notando nossos amigos ficando tensos. Seu olhar mudou para mim. Não estou dando desculpas. Ela estava entusiasmada. Ela até me procurou algumas vezes. Eu tive que fazer isso, mas não gostei. Era um meio para um fim. Eu só queria você. Eu sempre só quis você. A sala ficou em silêncio com essa admissão. Stephanie não faria isso, Harry observou. Tenho as mensagens dela, vou te mostrar, Barney disse, me entregando o telefone dela. Todas as evidências estavam lá, ela expressando o desejo de conhecê-lo. Não houve coerção após o primeiro encontro. Ela parecia estar gostando do caso secreto deles, talvez até mais do que ele. Sabe, Calum interrompeu, esse comportamento tem um nome. É chamado de vínculo traumático, eu acredito. Você não parece surpreso com o que Barney confessou, Oliver observou, olhando para mim. Não estou, respondi. Lembre-se, eu testemunhei isso em primeira mão. Sou casado com ela há muitos anos e conheço seu comportamento quando está envolvida. Eu podia dizer que ela estava sentindo prazer com isso, estar com ele. Não posso negar isso, Barney interrompeu. Fui sincero com você agora. Certamente isso deve contar para alguma coisa, certo? Bem, eu disse, definitivamente será notado no tribunal. Não será, Connor? Eu chamei Connor quando ele entrou da cozinha. Você não conheceu meu marido, Connor, conheceu, Barney? Oliver acrescentou. Inspetor Detetive Connor O'Brien. Você ouviu tudo, por quê? Perguntei a Connor. Sim, ouvi tudo, ele confirmou, virando-se para Barney e recitando seus direitos. Não, você não pode. Não deixe que eles me levem. Precisamos ficar juntos. Eu fiz isso por você. Isso é irônico. Stephanie disse exatamente a mesma coisa, sussurrei enquanto senti o abraço dos meus amigos restantes. Sabe, Oliver observou, você e Stephanie foram vítimas de Barney. Nós fomos, mas apesar das objeções dela, ela pode ter sido coagida na primeira vez, mas ela voltou de bom grado. Ela implorou por mais. Você viu as mensagens? Sim, mas ainda assim. Não, ela deveria ter confiado em mim, confiado em mim. Em vez disso, ela encontrou uma maneira de se entregar a algo diferente e ter uma desculpa conveniente para isso. Você quer saber o que eu vi quando os peguei juntos, não é? A peça final do quebra-cabeça. Os outros assentiram. Ela está aproveitando completamente o que está acontecendo. Não houve coerção.
Talvez ela estivesse apenas tentando lidar com uma situação terrível, Calum sugeriu. Talvez sim, mas você conseguiria perdoar Laura se a pegasse com outro homem? Você conseguiria superar isso, sabendo que ela quer repetir? Não, Calum admitiu. Acho que não conseguiria. Então é isso, Harry comentou. Você vai deixá-lo triunfar, te despedaçar? Oh, Harry, somos todos perdedores aqui. Não há vencedores. Posso ter agido precipitadamente quando decidi desistir tão rápido, mas sabia que não havia volta para mim. Sim, eu sabia que ela foi atacada primeiro. Nós dois fomos atacados, mas não nos lembramos de nada sobre isso. No entanto, ela voltou para ele, e embora você possa me chamar de insensível, não pude deixar de notar. Eu não consegui ignorar as mensagens, o engano. Não, não era algo que eu pudesse tolerar. A vida e o amor não deveriam ser tão complicados, pelo menos não na minha vida. O divórcio me pareceu a única saída. Barney foi detido, e um conjunto de documentos foi encontrado em sua posse confirmando sua identidade, assim como vídeos e fotografias comprometedoras. O pensamento de que outras pessoas poderiam ter testemunhado meu ataque me perturbou, mas elas eram profissionais. Por que eu teria que testemunhar isso? Acabei de ser informado de que isso aconteceu. Não me lembrava de nada sobre isso e fiquei imensamente grato por isso. Na minha opinião, isso nunca aconteceu, e acho que é melhor assim. Barney foi declarado mentalmente incompetente para ser julgado. Ele está preso e é improvável que se recupere. Ele vive em tormento, que ele mesmo cria. Sua afeição por mim persiste. Dizem que ele chora por mim toda noite. Maury me informa que Stephanie ainda chora por mim também. Ela lamenta o que perdeu. Stephanie confessou à mãe que começou a encontrar prazer na natureza proibida de seu encontro com Barney. Ela não tinha afeição por ele, mas gostava de abraçar seu lado mais ousado com ele. Esse aspecto de sua personagem era inexplorado comigo antes. Ela descobriu um desejo que não sabia que existia. Ela achou a submissão a Barney excitante, mesmo que não o achasse fisicamente atraente. A noção de que ela justificou suas ações acreditando que estava fazendo isso por mim ainda me enoja. Talvez sempre vá. Ela está fazendo terapia para se aprofundar nesse aspecto de si mesma e ainda mantém a esperança de que nos reconciliaremos. Desde o divórcio, tenho levado uma vida tranquila. Humphrey e eu estamos bem e um dia encontrarei o amor novamente. Está fadado a acontecer, e preciso disso para mim.